Só esperando aqui, só aguardando aqui alguns minutinhos, tá? Pra gente já começar, para ver se entra mais gente da turma. O áudio tá bom, a tela tá boa, vocês estão conseguindo me escutar bem, ver bem os slides? Tá, professor, aqui tá tudo tranquilo. Beleza. Ei, Gisele, tu sabe compartilhar o link? Eu tô no Note, eu não tô conseguindo pelo meu celular. Boa noite, professor. Boa noite. Meu boa noite, ele já respondeu. Carol, tu conseguiu passar o link para o pessoal para a aula de agora? A Gisele compartilha lá, professor, no grupo. Ah, tá, joia. Algumas pessoas que estão tendo problema.
Só mais uns minutinhos para ver se entra mais gente, tá? Boa noite, dona Alcilete. Boa noite, Alessandra. Seu Carlos, Gleciane, França. Boa noite. Boa noite, meu Isa. mestre. Boa noite, professor. Boa noite, Anne. Seu Jonathan, Carolene, Meire. Bem, pessoal, vamos lá começar, tá? Hoje nós conversaremos sobre a parte já do primeiro conteúdo nosso da disciplina de farmácia clínica, onde nós conversaremos sobre a parte introdutória dessa farmácia clínica e falaremos também de alguns conceitos que estão inseridos dentro, tá, da farmácia clínica aqui para vocês. Então, diante disso, tá bom? Nós podemos verificar o quê? Que dentro da farmácia clínica, o principal representante aqui, o principal responsável por essa farmácia clínica daqui é o farmacêutico.
aonde dentro da farmácia clínica é esse profissional da área de saúde que detém um conhecimento não somente profissional, como também ele é o responsável pelo uso seguro e apropriado dos fármacos, independente da característica desse fármaco, e por ter esse conhecimento e esse uso e saber usar de forma segura esse fármaco, tá? Esse procedimento ele é adotado diretamente para o objetivo final dele, que é qual? O cuidado do paciente. Além disso, dentro da farmácia clínica, tá? Há também a interação do farmacêutico, desse profissional, com o restante da equipe multiprofissional de saúde, que faz parte os médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais também que estão envolvidos nesse cuidar do paciente. Mas, dentro do que eu acabei de falar para vocês, tá? Que é a questão do conhecimento profissional, do uso seguro e apropriado dos fármacos e o cuidado, principalmente para esse paciente, é o que a gente pode definir como uma das definições, tá? Mais usuais para a farmácia clínica. Por conta disso, tá? O papel do farmacêutico, tá, dentro da farmácia clínica vem apresentando uma grande evolução nos últimos anos. Isso porque a farmácia clínica, tá, é aonde a gente vai ter o farmacêutico aqui, e esse farmacêutico aqui, tá, ele está engajado principalmente em alguns objetivos, em alguns papéis que são somente, tá, de propriedade dele, como principalmente a resolução de erros de prescrição, que isso é muito visto e muito checado, tá, em qualquer ambiente clínico, de farmácia clínica, o farmacêutico está engajado nessa resolução desses problemas, tá? Além do mais, um outro papel do farmacêutico está no que a gente chama na interação medicamentosa. E quando eu falo de interação medicamentosa, a gente não pode somente se fechar na questão da relação medicamento-medicamento, mas também interação do medicamento com alimento, medicamento com exames laboratoriais, tá? Que são de suma importância para que a gente possa manter a farmacoterapia que está sendo implantada e que está sendo administrada para um paciente X, tá? Ela consiga atingir a sua eficácia total no final. Além disso, um outro papel do farmacêutico aqui está na relação da detecção de incompatibilidade. E quando a gente fala de incompatibilidade, lembra daquilo que a gente conversou nas aulas de Farmaco 3, na questão das interações, que uma delas também pode ocorrer por conta de incompatibilidade, ou seja, da forma como você vai administrar um determinado medicamento, seja ele de forma oral ou intravenosa, por exemplo, e essa incompatibilidade pode causar danos no finais no tratamento desse paciente. Então, cabe ao farmacêutico identificar e detectar esses problemas de incompatibilidade para poder, na hora, retirar o problema e manter a terapia de forma plena para que esse paciente consiga, tá, atingir uma satisfação no tratamento. Além do mais, a própria questão de detecções de problemas iatrogênicos. E quando eu falo de problemas iatrogênicos, eu estou me referindo aqui a problemas, a patologias instaladas durante a farmacoterapia, ou seja, problemas relacionados, patologias relacionadas ao uso de fármacos. Por exemplo, pode ter problemas relacionados à hepatite medicamentosa causado por determinados tipos de uso de algumas classes farmacológicas, como, por exemplo, anti-inflamatórios, alguns tipos de antibióticos, que eles podem também ser não somente hepatotóxicos, mas também nefrotóxicos, causando danos e alterações patológicas no funcionamento desses dois órgãos, no caso, hepatotóxico no fígado e nefrotóxico a nível renal também. Até aí, está tendo alguma dúvida? Está todo mundo me acompanhando? Está sendo clara a explicação para vocês? Hein, pessoal? Tá ok, professor. Pode Tá continuar. ok, professor. Beleza. Então, diante disso, diante desse papel do farmacêutico, nós podemos dizer que a farmácia clínica ela vem em ascensão e vem de grande evolução, sendo que os primeiros registros,
tá, já mostram que essa farmácia clínica vem do século passado, em meados de 1960. Só que foi Krantz, em 1921, que através de algumas resoluções e alguns trabalhos, ele já dizia e já colocava que os farmacêuticos, principalmente aqueles farmacêuticos que já trabalhavam principalmente na área hospitalar, eles precisariam passar e sofrer capacitações para se tornarem ainda mais o quê? Se tornarem ainda mais donos ou ainda mais com conhecimento, tá, do que passa e do que ocorre no ambiente hospitalar. E quando a gente fala desse ambiente hospitalar, a gente está falando do ambiente clínico hospitalar, aonde o farmacêutico está presente e está em interação com o paciente que está no ambiente, no hospital. Além disso, a própria farmácia clínica, tá, ela começa a surgir em meados da década de 60 com um simples propósito, que é a supervisão ao paciente. Só que, a partir de 1940 e 1950, tá, essa supervisão do paciente, tá, ela começa a mudar, porque começa a haver uma transformação na figura, tá, e no papel desse farmacêutico no ambiente clínico, fazendo com que esse farmacêutico, esse profissional farmacêutico clínico, ele sofra o quê? Mudanças. E a mudança passa através do quê? Através do que ele era antes, tá, da farmácia clínica, ou seja, o farmacêutico antes da implementação, antes das mudanças feitas nessa farmácia clínica no ambiente hospitalar, ele era visto somente como um profissional que estava engajado e responsável pela manipulação e produção de medicamentos. A partir de uma nova forma, de uma nova ideia, de novos conceitos atrelados ao papel do farmacêutico na área clínica, nós observamos que esse profissional farmacêutico clínico, ele passa não somente a ser um manipulador e um produtor de medicamentos, mas também ele começa a ser um profissional que gera informações, tá, sobre o uso correto dos medicamentos. É essa a grande mudança, é essa a grande transformação na figura do farmacêutico no ambiente hospitalar, passando a ser ele um já denominado, a partir daí para frente, de farmacêutico de clínico. Por quê? Porque não basta somente para esse profissional saber manipular, saber dispensar ou saber produzir medicamento. Passa para esse farmacêutico, esse profissional agora, saber conhecer a natureza, a real natureza do uso do fármaco, do medicamento em si. E com isso, tá? E, somado a isso também, nós temos o desenvolvimento da indústria farmacêutica, que também impulsiona e faz com que esse processo de evolução, de amadurecimento, tá, da farmácia clínica, ela se expanda ainda mais. Por quê? Porque a indústria farmacêutica é responsável pela liberação e produção de quase a maioria dos fármacos hoje que a gente conhece, tá? Sejam eles de natureza sintética ou não sintética. Além disso, esses fármacos, uma vez produzidos, uma vez colocados no mercado para consumo, eles podem causar sérios problemas, tá, à saúde do indivíduo. Tá, ok? E a farmácia clínica, ela vem para quê? Ela vem para resolver essa problemática, que é a questão do aparecimento de reações, de efeitos, reações adversas, efeitos tóxicos, tá? Por quê? Porque ela tenta reduzir essa problemática através do conhecimento e, principalmente, através do que a gente chama de acompanhamento do paciente. O paciente começa a ser visto, começa a ser assistido de uma forma mais direta, mais direcionada aqui. E esse acompanhamento, tá, do paciente, ele se faz através de quê? Através de programas que são o que a gente chama de programas seguros de medicamento, tá? Programas de uso seguro de medicamentos, como também a inserção da equipe multiprofissional, ou seja, a participação dessa equipe multiprofissional da área de saúde, tá? Que ajuda na complementação desse acompanhamento. Por isso que o farmacêutico clínico, hoje, ele é visto dentro do ambiente hospitalar como uma peça-chave para o quê? Para todo o transcurso do tratamento do paciente.
Até aí, alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tá? Além disso, nós temos hoje que a definição de farmácia clínica, se a gente pegar os livros não somente de farmácia clínica, os livros de assistência farmacêutica e até de farmacologia, nós vamos ver que a farmácia clínica hoje ela é definida como uma das áreas farmacêuticas que atua principalmente na atenção desse paciente, tá? Dando como ênfase o quê? A farmacoterapia. Porque não tem como a gente não escapar, não tem como a gente não falar da farmacoterapia, tá? Durante o processo de tratamento desse paciente. E quando a gente fala dessa farmacoterapia, olha os objetivos que a farmácia clínica ela se compromete, ela se apresenta. Ela primeiro se apresenta nas aplicações clínicas, ou seja, de que forma esse medicamento vai ser clinicamente colocado e administrado para um paciente que está lá. Segundo, através de quê? De métodos gerais de diagnóstico, como também de métodos de atenção ao paciente. Porque não basta somente o quê? A gente diagnosticar aquele paciente, tá? E fazer o quê? Fazer atenção. Se você tem o quê? Uma farmacoterapia que possa te suprir e possa te auxiliar como uma ferramenta aqui. Além disso, a própria interação com o paciente e demais profissionais de saúde. Não é somente você chegar e impor uma terapia, sem antes você ir lá e conversar com aquele teu paciente que está lá internado num leito, seja ele numa clínica ou num pronto atendimento, ou até mesmo numa unidade de tratamento intensivo, numa UTI, sem saber, sem conhecer o que esse paciente possa estar apresentando. Além disso, o próprio monitoramento do uso de fármacos hoje já é uma grande realidade nos grandes centros. Por quê? Porque através dessa monitorização terapêutica, tá? A gente consegue visualizar, consegue enxergar se aquele fármaco que está sendo administrado numa concentração X, num tempo Y, num período de tratamento Z, tá? Ele consegue, se ele está conseguindo atingir o que a gente chama de concentrações terapêuticas de uso, sem causar nenhum dano, sem causar nenhum efeito, tá? Para a saúde desse paciente. E com isso a gente consegue resolver grandes problemas. Por quê? Porque eu conseguindo ver, fazendo esse monitoramento desse fármaco, desde o momento em que esse fármaco ele é administrado, no horário que corresponde a ele a ser administrado, até o momento que ele está no início, ou no meio, ou até no final do tratamento terapêutico, esse fármaco ele está conseguindo o quê? Chegar a um resultado, chegar a uma concentração terapêutica satisfatória que possa fazer com que esse indivíduo consiga o quê? Atingir a cura plena. E, por último, através do próprio monitoramento, esse monitoramento pode me dizer dados que muitas das vezes a clínica não consegue observar, como a regressão de tumores, no caso de alguns tipos de antineoplásico, a própria diminuição da infectividade de certos tipos de patógenos, como, por exemplo, bactérias, isso por causa dos antibióticos, ou também a própria questão da diminuição de uma carga viral para alguns tipos de antivirais. E assim a gente vai construindo para outros tipos de classes farmacológicas. Olha que legal isso. Portanto, tá? A importância da farmácia clínica hoje, principalmente no que a gente fala para o grupo da farmácia, para nós farmacêuticos, tá? É o quê? Ela está intimamente ligada aos serviços de farmácia clínica, tá? Hoje isso já é uma grande realidade em qualquer centro, seja no sul, no sudeste, até mesmo aqui na região norte. Nós já temos hospitais aqui na região norte, tá? Que tem excelência no seu serviço farmacêutico clínico. E qual é a vantagem da gente ter aqui, tá, um serviço de farmácia clínica já instalado, funcionando, tudo bonitinho, seguindo todas as prerrogativas que o próprio Ministério, como também a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela coloca. Primeiro, a gente consegue ter um aumento
substancial da segurança, ou seja, a gente começa a ter segurança no que está sendo administrado e nos resultados dessa terapia que está sendo colocada e está sendo feita sobre o paciente. Segundo, a própria questão do aumento da qualidade ao paciente, ou seja, na qualidade de atenção ao paciente. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, não basta a gente somente administrar o fármaco. A gente tem que ir no paciente, fazer o que a gente chama de visitas clínicas no paciente, aonde a gente vê se aquele paciente se tem alguma queixa, se está apresentando alguma dor, se aquela medicação que está sendo administrada em tal horário, ele está sentindo algo. Tem alguns fármacos que a gente sabe que podem causar certos tipos de desconfortos, que muitas das vezes passam desapercebidos pelos outros grupos clínicos, tá? Mas nós, como farmacêuticos, sabendo muitas das vezes o que esse paciente está tomando, o que está sendo administrado, esse paciente a gente sabe e conhece conhece a ação do medicamento do fármaco, e a gente consegue dizer, olha, isso daí, esse efeito é por conta do uso do fármaco que você está utilizando para o seu tratamento. E isso é uma grande resposta para o tratamento, porque muitas das vezes, quando não se tinha um serviço de farmácia clínica atuante, o que acontecia? O paciente era deixado, ele era feito a administração do medicamento e ele ia sofrer, muitas das vezes, os efeitos que aquela medicação, daquela terapia, era imposta para ele. Hoje em dia, não. E outra questão, a redução de custos, tá? Por conta da implantação de um serviço farmacêutico clínico, ela é muito importante no que a gente chama da gestão de orçamento dentro de uma área hospitalar. Por quê? Porque o gasto que a gente tem num paciente, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia o gasto de um paciente dentro de um pronto atendimento, de um leito de pronto atendimento, não passa por menos do que de R$2.000. Isso de um dia. Tá? Hoje, com a farmácia clínica, a gente vê que algumas unidades, alguns centros especializados, essa redução de custos para tratamento, para determinados tipos de tratamento, já cai até quase 40%. Se a gente for fizer a conta de R$2.000 menos 40%, vejam quanto que vai dar. E isso que eu não estou entrando no mérito para alguns setores, tá? Como, por exemplo, centros de UTI, onde a gente vê que a gama de fármacos que são administrados para determinados tipos de pacientes, tá? É grande. E se não houver uma atuação clínica do farmacêutico clínico aqui, um paciente que possa, num quadro de UTI, que possa ficar pelo menos 3 dias, 4 dias, tá? Ele pode aumentar ainda mais. E os custos para o hospital aumentam substancialmente também. Além disso, tá? Há um aumento na eficiência hospitalar, porque isso mostra em conjunto, tá? Que essa farmácia clínica, que esse serviço farmacêutico aqui, ele preza por esse comprometimento na qualidade e na segurança do que está sendo administrado. E com isso, a eficiência hospitalar, ou seja, no tempo de internação desse paciente dentro do hospital, diminui ainda mais. Antigamente, nós tínhamos um paciente que ficava em torno de 7 dias, de 5 a 7 dias, tá? Por um determinado tipo de cirurgia de pequena complexidade, por conta do quê? Por conta do pós-cirúrgico, por conta do excesso de medicamentos que eram administrados. Hoje, a gente já vê que determinados tipos de cirurgia e feito um acompanhamento na terapia, esse paciente pode ficar até 2, 3 dias no máximo e voltar para casa e continuar seu tratamento em casa. Isso faz com que o paciente não fique tão propenso a se submeter a alguns tipos de exposição, alguns tipos de infecções hospitalares que possam vir a ocorrer. E dentro do que eu falei para vocês, tá? Ou seja, dentro dessa importância da farmácia clínica, para essa farmácia clínica se tornar de excelência, nós temos o que nós chamamos de implementação dos programas de farmácia hospitalar. E esses programas de farmácia hospitalar, tá? Eles podem ser de 2 tipos, de 2 naturezas. Eles podem ser
tá? Os programas de pré-requisito primário, que esses tipos de programas, eles têm como principal finalidade aqui serem programas de natureza essenciais. Por quê? Porque eles primam pela implementação do programa clínico hospitalar. Além disso, se eles não estiverem presentes aqui, não tem hospital que consiga fazer com que o serviço de farmácia hospitalar evolua. E além do mais, tá? Se ele não consegue evoluir, não tem como a gente desenvolver uma farmácia clínica atuante dentro do teu ambiente hospitalar. Isso para os pré-requisitos primários, porque também tem o quê? Os pré-requisitos secundários, que, diferentemente dos pré-requisitos primários, os secundários eles são mais o quê? Facilitadores. Por quê? Porque sua presença não é tão importante, ele está aí, mas não é o carro-chefe, não é o que vai realmente aqui, o que suprir ou que vai funcionar para que esse programa de farmácia clínica siga adiante. E terceiro, tá? Eles fazem parte também do desenvolvimento da farmácia clínica de uma forma não tão abrangente quanto os primários. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida dessa questão dos pré-requisitos primários para os pré-requisitos secundários? Hein, pessoal? Não, professor. Ficou alguma dúvida? Não. Então, se eu perguntar na prova de vocês as diferenças, vocês vão saber me responder? Professor, o senhor pode dar um exemplo desse pré-requisito? A gente já vai começar a falar deles agora, não se preocupe. Eu estava só montando isso de suspense para saber se vocês estão me acompanhando no raciocínio. Não, eu estou sim, é porque o senhor falou só assim, tipo, conceitos, mas eu queria saber o que são eles, na verdade, né? Tá, beleza, vamos lá. Requisitos primários. Eu falei para vocês no slide anterior que os pré-requisitos primários eles são essenciais, tá, para a implementação de um serviço de farmácia clínica. Por quê? Porque o farmacêutico aqui, ele é o responsável, é o gestor pelo gerenciamento do serviço. Sem ele, sem a presença, sem a figura do farmacêutico, essa farmácia clínica ela não vai adiante. Além disso, por que ela não vai adiante? Porque o farmacêutico, que é o responsável, é o conhecedor, é o que sabe, principalmente sobre o quê? Sobre a ação dos fármacos, sobre como os fármacos e como esses fármacos, o que eles podem vir a causar, tá? No quê? No tratamento de um indivíduo. E, além do mais, é o farmacêutico que é o responsável em garantir a eficácia da farmacoterapia, através dos ajustes de dose, através do quê? Através da farmacologia dos fármacos, através dos tempos de tratamento. Ou seja, tudo aquilo que vocês aprenderam de farmacologia, tudo aquilo que vocês aprenderam, tá ok? De legislação, tudo aquilo que vocês aprenderam de semiologia farmacêutica, isso são pré-requisitos primários que fazem com que o farmacêutico seja o responsável pela implementação e responsável pela farmácia clínica. Além do mais, dentro dos pré-requisitos primários, tem alguns pontos que são de suma importância, que aí eu te respondo. Quem foi que perguntou? Foi a dona Terezinha? Desculpa. Alessandra. Tá? Aí vem as diferenças, tá ok? E o que você me perguntou, Alessandra, sobre a questão dos exemplos do pré-requisito primário, para os pré-requisitos primários e secundários. No caso dos pré-requisitos primários, um dos pontos importantes são o quê? Um sistema de distribuição de medicamentos adequado. E hoje, vocês já passaram por farmácia hospitalar. Vocês já fizeram um estágio de farmácia hospitalar, não é? E já tiveram a disciplina de farmácia hospitalar também, não foi? A gente já teve o estágio e a disciplina a gente vai dar agora. Tá.
No estágio de farmácia hospitalar, eu acredito eu que é o preceptor de vocês fizeram na Beneficente? Onde fizeram? Eu fiz na Beneficente. Tá, se eu não me engano, lá na Beneficente é a Úrsula, não é isso? É a farmacêutica de lá. Não, eu não tive contato com ela. O meu Tá. foram outros. O Júnior? Foi o Júnior? Não, na Tá, época beleza. que eu fiz foi o Renan. Tá. Então, um dos pré-requisitos para você fazer um primário é você ter um sistema de distribuição de medicamentos adequado. E hoje, você ter um sistema de distribuição adequado é você saber, tá, distribuir aquele teu fármaco, aquele teu medicamento, ou seja, na dose certa, no horário certo, na posologia certa, tá, na concentração correta. Tá, ok? Por quê? Porque isso faz você reduzir drasticamente os erros, tá, na dispensação do teu medicamento. E dentro do sistema de farmácia clínica, o melhor metodologia, o melhor tipo de distribuição de medicamentos hoje é o que a gente chama de dose unitária, ou seja, é aquele sistema de distribuição em que vai a dose já unitarizada para aquele teu paciente na hora certa em que ele vai tomar. Não sei se vocês chegaram a ter esse contato lá na Beneficente, porque, vou ser sincero, eu não conheço o sistema da Beneficente hoje. Não, Eu lá conheço de outros. tem, professor, funciona isso, tem até um setor de unitarização para fazer justamente isso aí. Perfeito. Eles têm a máquina invasadora, aquela máquina invasadora, ou não? Não vi. Essa máquina eu não vi, mas eles têm uma salinha lá de unitarização e lá no balcão, lá na distribuição, já tem os comprimidos todos prontinhos, assim, individualizados. Perfeito. Essa é a unitarização. E hoje nós temos o sistema de dose unitária associado ao que a gente chama dos kits já preparados. Ou seja, além de você fazer a dose unitária, você já monta kits já pré-prontos, já prontos somente para chegar lá e aplicar no paciente. Ou seja, já sai a ampola do medicamento, do teu fármaco, juntamente com o teu diluente, que é uma outra ampola de água destilada, com tua seringa e com tua agulha. Uma seringa de 10 ml, por exemplo, e uma agulha 30x8 para fazer, de 40x12, perdão, para fazer a aplicação. Olha que legal isso. Além disso, além do sistema de distribuição de medicamentos, nós temos também o quê? O tempo para a prática da farmácia clínica. E esse tempo de farmácia clínica, ela é muito... É o seu Jorge, está entrando. Só um minutinho, pessoal, que eu tenho que voltar aqui e colocar. Só um minuto. Desculpe a demora, professor. O programa me levou 30 minutos para carregar. Tranquilo, seu Jorge, sem bronca. Desculpa, do que eu estava falando, que eu meio que me perdi, perdão. Tá. Depois do sistema de distribuição, o outro é o que a gente chama, tá, do tempo para a implantação, para a prática da farmácia clínica. E aqui, quando a gente fala de tempo, a gente está falando não somente do tempo, mas também da demanda de tempo pessoal, porque isso requer recursos humanos, requer também infraestrutura, requer informatização, automação. Hoje nós já temos vários programas, tá, de farmácia clínica que fazem esse gerenciamento para nós. Tá? Só que a gente precisa ter o farmacêutico habilitado e capacitado para ele fazer isso. E hoje nós temos. Hoje, se você for em alguns hospitais aqui da Grande Belém, a gente tem os serviços de informatização, programas de informática, como, por exemplo, o MVSOL, que é um sistema multiparamétrico utilizado na gestão hospitalar e que também é utilizado na gestão farmacêutica clínica, tá? Que ela me diz, olha, o paciente tal, ele vai ter a medicação, vai ter a ampola, por exemplo, da ampola de dipirona em tais horários. Ele vai ter uma ampola de dipirona, uma ampola de diluente, uma agulha, uma seringa, como ele também vai me dizer para o horário das 8, das 14, das 20, das 24 horas.
rodando sempre 24 horas o sistema. Já vem impresso, Tá? professor. Oi, não entendi? Já vem impresso, no caso aí, tipo Já receituário. vem impresso. Aí só vai separar os medicamentos que já estão ali nas posições, né, nas suas Vai. gôndolazinhas, aí ganha com isso com o tempo. Exatamente, ganha com isso com o tempo. E outra coisa, o farmacêutico, eu não sei se vocês aprenderam isso na farmácia hospitalar, porque na farmácia clínica a gente faz o que a gente chama de triagem. E o que vem ser a triagem? A gente tria a prescrição que chega para nós, porque a prescrição não somos nós que geramos, quem gera é o médico. Só que a gente, ao momento que essa prescrição médica cai no serviço da farmácia, qual é o papel nosso como farmacêuticos clínicos? É avaliar a prescrição, ver se ela está de acordo com a história do paciente, com o que ele está apresentando, e verificar a medicação que está sendo colocada e dividir nos seus horários, vendo se está tudo correto, se não está havendo nenhuma incompatibilidade ou alguma interação. Antigamente, a gente não fazia isso. Antigamente, chegava-se a prescrição e a gente dispensava esse PT saudações. Olha a evolução que a gente tem hoje. E olha o que um serviço, um pré-requisito primário, ele me dá. E por ter... Mas, Opa, professor, perdão. isso lá. só acontece em algumas unidades, né? Porque eu já presenciei locais onde os balconistas, eu acho que é assim que ou o auxiliar de farmácia, eles dispensam e o farmacêutico nem sequer está presente para observar se está correto, se não está. É por isso que hoje a gente luta muito dentro dos serviços, porque a farmácia clínica é um serviço que a gente vê mais atuante dentro das unidades hospitalares. A gente verifica muito isso, a gente vê muito que as prescrições, tá? E isso depende muito de natureza de hospitalar para hospital, porque não são nem todos os hospitais que têm um serviço de farmácia clínica atuante. Quem foi que falou? Foi tu, Carol? Perdão. Foi, professor. Então, a gente não vê em alguns hospitais um serviço de farmácia clínica atuante, porque se isso ocorresse no serviço de farmácia clínica, onde tivesse um serviço de farmácia clínica atuante, não ocorreria. Mas a gente ainda enxerga isso. Infelizmente, a gente ainda enxerga. Não é o correto. Tá? Não é o correto. Como Mas eu também acredito, professor, que devido ao sistema, assim como os receituários são impressos, eu acredito que o farmacêutico ele deve acompanhar pelo outro sistema, né? Lá do software, lá do hospital. Assim como o médico põe a receita lá no software, o farmacêutico tem um acesso. Eu acredito que ele deve ter a senha dele para poder entrar e verificar, porque na Santa Casa é assim. No sistema, não, o farmacêutico tem a sala dele e acompanha se tem interação medicamentosa ou não. Eles têm, só que como eu tô te falando, não é todos os hospitais que têm. Porque lembrem vocês que dentro do pré-requisito, uma questão é tempo para a prática da farmácia clínica. E isso demanda custo, demanda tempo pessoal, e isso demanda recurso financeiro para uma unidade hospitalar. Estão entendendo? Isso depende muito de outras coisas. Mas tem essa sala. Na Santa Casa, eu fiz uma visita técnica, eles têm que o farmacêutico ficar lá acompanhando o receituário médico que aparece lá no sistema. E aí ele tem uma interação, ele vai até o médico e lá eles se conversam, né? Para não poder acontecer aquele erro. Esse é o correto de ocorrer. Esse é o certo de ocorrer. Você tem essa interação multidisciplinar, multiprofissional, isso tem que ocorrer. Mas só que, infelizmente, tem algumas unidades hospitalares, tá, que a gente não visualiza isso, a gente não enxerga isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir ou querem perguntar mais alguma coisa? Prossiga. Tá? E o terceiro é o relacionamento interprofissional, que isso, tá? Nós farmacêuticos ganhamos muito. Por que eu digo isso? Porque nós começamos a ser vistos dentro da equipe multiprofissional como uma das peças-chave. Porque não adianta só você ter o médico como prescritor, ele com a caneta colocando o medicamento, tá no receituário, mas ele tem que saber que aquele medicamento, quando administrado no paciente, ele pode ter vários efeitos, tá? E com isso, o farmacêutico está presente no grupo para
resolver essa problemática e ajudar, interagindo com seus conhecimentos com os outros colegas, tá bom? Da área de saúde, para o quê? Para que esse tratamento para o paciente seja satisfatório. Por isso que tem que haver uma boa relação entre os grupos, entre o grupo da farmácia, o grupo médico, o grupo da enfermagem, nutricionista, fisioterapeutas, tem que haver isso. Um outro pré-requisito aqui é o secundário. E, diferentemente do pré-requisito secundário, como eles são facilitadores, aqui o farmacêutico, ele não necessariamente precisa ser o gestor, que é o responsável pela gerência da farmácia clínica. Não, ele pode ser também o quê? Ele pode ser atrelado a um serviço centralizador, aonde ele pode atuar aqui, como, por exemplo, dentro de um centro de informações de medicamentos, tá? Aonde ele, através desse centro de informações de medicamento, ele produz informações e orienta através de informações a partir da literatura farmacêutica e médica a respeito do uso dos fármacos, aonde ele se baseia na literatura científica. Vocês já atuaram em algum centro de informação de medicamentos, ou tiveram curiosidade de ler o que é um centro de informação de medicamentos? Hein, pessoal? Não, eu não. Eu não, professor. Tá? Eu sei disso porque eu participei no tempo de faculdade, a faculdade onde eu estudei, a gente tinha um centro de informações de medicamentos e eu estagiei, eu fui bolsista de lá. E é bem interessante a construção e a dinâmica que é um centro de informação de medicamento, porque não é somente a gente o quê? Não é somente a gente estar sentado numa mesa, atender uma chamada ou responder um e-mail. Não, é toda uma construção, tá? Aonde a gente é um facilitador, ou seja, eu já peguei casos de médico ligando querendo saber a causa, o efeito de um antiemético, se ele realmente dava sonolência ou não. É o caso do Dramin, tá? E a gente procurou na literatura, porque a gente tem que se embasar na literatura científica para poder responder isso e gerar uma resposta para o nosso usuário. Além do Centro de Informação de Medicamentos, nós temos também hoje o que a gente chama, que está numa grande crescente, tá? Que é o quê? Que são os serviços de farmacocinética clínica, tá? E, diferentemente de muito do que a gente já... eu acho que eu já cheguei a falar isso para vocês na aula de farmacologia, mas eu falo isso muito nas minhas aulas de toxicologia, tá? Esses serviços de farmacocinética, eles são uma realidade já bem utilizadas, principalmente em alguns centros, como em São Paulo e em Porto Alegre. Tá? Por quê? Porque é através desses serviços de farmacocinética clínica que a gente consegue visualizar, consegue ver o uso correto, o uso racional dos medicamentos. Por quê? Porque a gente trabalha e atua principalmente com medicamentos que atuam e estão naquela faixa estreita terapêutica. É o exemplo de alguns digitálicos que eu sempre coloco no caso da digoxínica e do seu análogo, a digitoxina. Por quê? Porque a faixa terapêutica entre o uso e a faixa tóxica, a dose tóxica, são quase próximas, podendo levar muitas vezes um paciente a ter uma descompensação na frequência cardíaca, no débito cardíaco. E de que maneira a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso através de monitorizações das concentrações plasmáticas e sanguíneas de determinados tipos de fármaco. Ou seja, a gente coleta o sangue daquele paciente e avalia, tá, as concentrações desse fármaco na corrente sanguínea ou na corrente plasmática, para saber se aquele fármaco ele atingiu, principalmente se ele está na faixa terapêutica, e com isso ele está produzindo um efeito, ou se ele ainda não atingiu, ou se ele já sobressaiu, ou seja, ele sobrepôs a faixa terapêutica, causando algum efeito tóxico. E isso tem ganhado notoriedade, ganhado também outras classes farmacológicas, como hoje nós já temos algumas monitorizações terapêuticas, tá, feitas
para alguns tipos de antibióticos, principalmente alguns tipos de cefalosporinas, principalmente as de última geração, nós já estamos fazendo isso, alguns tipos de antineoplásico, principalmente tumoricidas, que são utilizados para o tratamento de neoplasias oncológicas, principalmente leucemias. A gente já está visualizando isso, já está fazendo isso também. Ficou alguma dúvida a respeito dos pré-requisitos primários e secundários para vocês? Eu estou soprando aqui porque está frio, está gelada a sala. Só estou eu na sala. O primário está tranquilo, mas o secundário eu ainda estou meio confusa em algumas coisas. Eu não entendi, Carol falou bem baixo, não entendi nada. Desculpa. O primário está tranquilo, mas o secundário está um pouco confuso. O secundário, diferentemente do primário, o secundário eles são facilitadores. E esses facilitadores, eles podem vir através de vários tipos de ferramentas, através de vários tipos de outros programas que podem descentralizar, tá, a presença do farmacêutico. Não necessariamente o farmacêutico, num pré-requisito secundário, ele vai ser o que vai gerenciar a farmácia clínica. Ele não. Ele pode atuar de forma facilitando esse farmacêutico primário, esse que está na ponta, tá? Através do quê? Através de centros de informações de medicamentos, ou através de programas ou serviços de farmacocinética clínica, aonde vai dar subsídios e informações aos usuários. Consegui agora te esclarecer? Consegui agora responder a tua pergunta, Carol? Agora sim. Fala só um pouquinho alto que eu não estou escutando. Agora sim. Tá, beleza. Alguém mais ficou com dúvida? Está tudo tranquilo aqui a aula? A farmacocinética ela está enquadrada no secundário, né, professor? Exatamente, ele está enquadrado no secundário. No caso que vai ver os parâmetros da velocidade da absorção, da distribuição também do medicamento. Exatamente. A gente consegue ver isso na farmacocinética clínica também. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Está claro a aula para vocês? Pode continuar. E olha aqui, dentro dos pré-requisitos, olha a atividade clínica que esses programas de farmácia clínica, eles conseguem me dar. Eles me conseguem dar vários tipos de pontos, vários tipos de vantagens, como, por exemplo, interpretação, eu consigo interpretar, eu consigo questionar, eu consigo até validar se aquela prescrição médica ela é válida ou não para eu administrar no meu paciente. Além disso, eu consigo também monitorar a farmacoterapia do paciente desde o momento da administração até o fim dela. Como também eu consigo monitorar farmacoterapia específicas, ou seja, para determinados tipos de patologias, como, por exemplo, renais, hepáticas, cardiológicas, tá? Para fazer com que aquele tratamento para aquele meu paciente específico consiga ser o que é benéfico a ele. Eu posso até fazer consultoria farmacocinética. Eu posso fazer minha consultoria, chegar no hospital e dizer, olha, eu faço a farmacocinética para, por exemplo, para antiarrítmicos, tá? Então, eu vou pegar os teus pacientes, vou monitorar eles e vou dizer se aquele fármaco, naquela posologia, naquele tratamento, está atingindo uma eficácia terapêutica e ele está se curando. Eu posso fazer isso. Como também eu consigo fazer atividades de farmacovigilância. Ou seja, eu posso verificar através, por exemplo, de entrevistas ou visitas clínicas nas unidades, nos leitos onde estão os meus pacientes acamados, estão internados, eu posso chegar com aquele meu paciente e perguntar, fazer uma entrevista, tá? E verificar se esse paciente está bem, ou se ele está produzindo alguma reação adversa. Eu consigo fazer isso. E isso é importante, por quê? Porque determinados tipos, dependendo do tipo de hospital e da complexidade, tem alguns hospitais que eles são cadastrados no que a gente chama de serviço sentinela do Ministério da Saúde, que é para o quê? Para questão de produção de reações adversas. Que isso a gente cataloga esses eventos de reações adversas e transmite para o Ministério da Saúde, tá? E isso vai ser notificado e vai sair na próxima Rename. Olha que legal isso. Além disso, eu posso fazer uma educação sanitária aos pacientes, informar os pacientes o que eles têm que fazer, o que devem fazer, o que não podem fazer, tá?
Principalmente hoje a gente fala muito no pós-hospitalar, paciente que volta para casa, tá ok? Como ele tem que agir, como ele tem que utilizar o medicamento em casa, até mesmo a questão do descarte, depois que ele terminou seu tratamento, sua terapia, o descarte das embalagens, de que maneira correta ele tem que fazer. Fornecer informações sobre os medicamentos, fazer entrevistas aos pacientes, visitas clínicas, utilização correta de medicamento e até pesquisas clínicas, esses programas de farmácia clínica, eles me dão esse subsídio e me dão essas aberturas, essas janelas, tá ok? Para a minha atuação, para a atuação de farmacêutico clínico. Olha o tanto de leque de pontos, de aberturas a farmácia clínica me dá. E eu estou passando para vocês. Por que eu falo isso para vocês? Porque hoje em dia, tá? São poucos os farmacêuticos clínicos que a gente tem. Tá? E vocês, daqui a um ano, tá? Ok? Um ano não, um ano. Daqui a um ano, vocês já estão entrando no mercado de trabalho. E nós precisamos de farmacêuticos clínicos para poderem fazer tudo isso aqui. Para não ocorrer aquele exemplo que a Carol falou, que dentro de uma unidade hospitalar, veio o auxiliar de farmácia e entregou a medicação de qualquer jeito, de qualquer forma. E nós temos aqui, dentro das atividades dos programas de farmácia clínica, 2 tipos de modelo, que é o modelo generalista, tá? E o modelo especialista. O modelo generalista, tá? É a figura do farmacêutico aqui. É aquele farmacêutico que atua tanto na farmácia central quanto na satélite, tá? Aonde ele vai ter uma parte do seu tempo, tá? Ligada ao quê? À atividade clínica. Aonde ele vai o quê? Aonde ele vai fazer tudo isso que eu lhe falei, que eu acabei de falar para vocês, tá? E irá nas unidades de atendimento. Para o quê? Para explicar, para dar uma consulta, uma consultoria, alguma atividade de farmacovigilância ou uma educação sanitária aos pacientes. É diferente do modelo especialista. Por quê? Porque aqui eu já não tenho a figura do farmacêutico generalista, ou seja, do gestor farmacêutico, tá? Eu tenho prestadores farmacêuticos que prestam serviços a esses programas, tá? Aonde eles passam o maior tempo dele, ou seja, das 4 horas dele, as 4 horas vai ser para isso. Ele vai atuar, tá? Fazendo todos esses programas, fazendo todas essas consultas clínicas, que são de suma importância. Ficou claro essa diferença do modelo generalista para o modelo especialista? Hein, pessoal? Sim, professor. Carol, Alessandra, seu Jorge, seu Paulo. Tá Tá, tudo professor. ok. Tranquilo. Ficou Tranquilo. sim, professor. Giza, Dona Alcilete. Beleza. E dentro da classificação dos serviços farmacêuticos, essa classificação dos serviços farmacêuticos clínicos, eles se dividem em 4 classes. A primeira classe é a classe fundamental para um serviço farmacêutico clínico. Por quê? Porque aqui a gente não estabelece um foco em nenhum tipo de paciente, ou seja, todos os farmacêuticos, eles são responsáveis, todos os farmacêuticos, eles mantêm um foco em quase em todas as atividades. Ou seja, na farmacovigilância, no monitoramento, na consulta clínica, ou seja, o leque é maior aqui. E aqui, na classe 1, a gente tem alguns pontos que são importantes para a atuação desse farmacêutico, que é, por exemplo, na comissão de farmácia e terapia, ou seja, quando ele vai construir, tá ok? Os fármacos que irão fazer parte do arsenal terapêutico do hospital, de uso clínico dele. Além disso, ele também atua aqui no sistema de monitorização de erros de medicação, através da checagem e da validação da prescrição médica, como também no registro de reações adversas. Isso é de suma importância. Tá? Além disso, é através e por meio da elaboração de boletins informativos, seja
em loco, seja em sistemas internos hospitalares, ou até mesmo divulgando esses boletins informativos via sistema Ministério da Saúde, aonde ele vai compilar dados e transmitir esses dados para o Ministério, dizendo, olha, houve tais efeitos, tais eventos de reações adversas aqui no hospital. Como também, a partir de educação continuada, seja dentro das equipes multiprofissionais, aonde vocês vão compartilhar informações técnicas, tá? Vocês vão atuar aqui. É um outro objetivo da classe 1. E também estudos retrospectivos de casos, pegando casos que ocorreram há 5 anos, há 6 meses atrás, vocês vão estudando esses casos, que isso também é importante de ser avaliado. É diferente quando a gente fala da classe 2, porque na classe 2 aqui, a gente já começa a ter uma comunicação com o paciente, ou seja, a gente já tem um contato direto com o paciente. E aqui é importante a gente saber, um dos objetivos da classe 2 é o histórico do uso dos medicamentos, saber qual foi o medicamento que aquele paciente utilizou naquele período, como também aconselhar aquele paciente, após a alta dele, como ele vai se tratar em casa. E fazer a educação sanitária do paciente também. Já na classe 3, diferente da classe 1 e da classe 2, olha o que a gente já tem aqui. A gente já tem a presença de grupos específicos e grupos específicos de fármacos, ou seja, eu já estou trabalhando aqui com um grupo específico, um grupo seleto de pacientes que vão usar determinados tipos de fármaco para a sua patologia. E isso faz com que haja um melhoramento na farmacoterapia, sim. Por quê? Porque a gente está funilando a terapia, ou seja, eu estou trabalhando especificamente com uma classe só de fármaco ou com um grupo só de fármaco. E aqui a gente tem que atuar, tá, através de algumas janelas, alguns objetivos, como o uso de centros de informações de medicamentos pode ser feito, o uso de farmacocinética clínica, equipes de suporte nutricional. As equipes de nutrição parenteral são de suma importância daqui. Por quê? Porque como são fármacos específicos, fármacos eletivos aqui, o uso já se torna mais restrito e a forma de administração também. A gente já deixa de ter, por exemplo, uma administração via oral para uma administração parenteral. Além disso, pesquisas clínicas, pesquisa de fármaco-alvo, patologia-alvo, tem que ser feito aqui para saber se aquela terapia está atingindo um bom resultado. E, por último, a adesão clínica à farmacoterapia. Saber se aquele paciente está aderindo, se esse paciente ele não está tendo rejeição ou se ele não está fazendo corretamente o uso daquele fármaco durante o seu tratamento terapêutico. E, por último, nós temos as classe 4, que a classe 4 é o que a gente chama que é a classe altamente especializada. É onde a gente tem um farmacêutico que detém um farmacêutico que, além de ter o conhecimento de gerenciamento de farmácia clínica, ele tem que também conhecer aqui não somente a farmacoterapia, mas como também a fisiopatologia. E aqui a gente abre algumas exceções, alguns campos de atuação, tá? Que hoje tem ganhado bastante adesão da classe farmacêutica, como, por exemplo, os farmacêuticos que atuam nas unidades de tratamento intensivo, os farmacêuticos que atuam na área de transplantes. E aqui em Belém, de uns 5 anos para cá, a gente vê principalmente o quê? A gente vê os farmacêuticos atuando muito na área oncológica, por conta do melhoramento e por conta da abertura do hospital, tá, infantil oncológico, como também de clínicas oncológicas, clínicas particulares oncológicas, tá? A presença do farmacêutico oncológico se faz necessário aqui. Alguns serviços de saúde, tanto da rede privada quanto da rede pública, já abriram portas, já abriram setores como a parte de oncologia, como, por exemplo, a gente tem não somente o Filo-Loyola, como também a gente tem a parte da Santa Casa, como a gente também tem a parte também, se eu não me engano, do HC.
E isso é por hoje, pessoal. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Ela é bem interessante, ela mostra bastante aqui, ela mostra bastante para vocês uma área das ciências farmacêuticas que é nova. É nova por quê? Porque a cada momento a gente vê novos campos abrindo para nós farmacêuticos. E a gente vê que há poucos profissionais atuando, porque muitos estão saindo das faculdades, outros estão entrando nos programas de residência farmacêutica. Isso foi um ganho grande para nós, tá? Como também fazendo as especializações. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou está tudo claro? Tudo certo, professor. As aulas Tudo estão gravadas, tranquilo. professora? Essa e a anterior? A gente possa assistir de novo? Ou não? Essa aula e a anterior. A anterior foi do plano de aula, Tá. e do plano de ensino. Aí eu vou ter que colocar no link, só que eu estou esperando abrir a plataforma para poder colocar o link. Eu vou ter que ver com a professora Natasha. Mas essa aula está gravada, eu vou colocar assim na plataforma. Não se preocupe, não. Legal. Tá? Como também vou colocar como se diz, o slide também da aula, para vocês terem. E professor, eu vou lhe pedir para o senhor não colocar link, se fosse possível colocar o vídeo como plataforma de YouTube, alguma coisa assim, fica bem melhor, porque semestre passado a gente teve problemas e, ultimamente, não acho que não tem ninguém aqui na sala, eu acho que eu estou falando por todo mundo, né, que não está tendo problema com times agora. Até a turma não está aparecendo que é FAR 9, da FAR 8, está assim, meio devagar. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar na plataforma e vou colocar no meu canal do YouTube, como eu fiz com vocês na Farmaco 3. Aí eu passo o link aí eu vou passar o link do YouTube para vocês, pode ser? Porque aí fica até melhor para vocês entrarem. Pode, professor, melhor, porque a Legal. minha plataforma da Examais não aparece meu semestre, então não tem como acessar nada. E esse programa que a gente usa aqui também, ele ainda está com as disciplinas do 8º semestre. Exatamente, professor. Então, a gente fica combinado assim, tá ok? Eu vou perguntar para a professora Natasha, consultar isso para ela, tá? Se já está disponível a plataforma para eu inserir, eu vou inserir lá e vou inserir também como se diz, no meu canal no YouTube, vou avisar para vocês no grupo. Tá? Legal. Tá ok, professor. Beleza. Okay. Muito Estou encerrando obrigado. aqui a gravação, tá ok? Tá ok, obrigada. Boa noite.